nenhum artista, de fato, poderá ser a favor da censura. É diametralmente contra a censura. E o povo também é contra a censura porque trava o desenvolvimento de um país, trava o desenvolvimento de ideias, trava o espiritual desse país. Mas é lógico que, para muitos interessa a censura, as minorias, né? Essas minorias querem preservar a força. É um rei em agonia que quer se assegurar eternamente de um poder, né? De travar, de estrangular, de sufocar esse país. Ela não contribui para nada, absolutamente nada. Porque é muito desagradável, inútil, uma pessoa botar a mão no meu ombro e dizer assim, o senhor deve fazer assim, ou deve assistir isso, ou deve ler aquilo. Essa pessoa eu considero meu inimigo. Eu tenho ódio dele. Nós temos que acabar com essa história, com esse papo furado, de que o governo tem o direito de tutelar o cidadão, de que o Estado tem o direito de decidir pelo cidadão o que é bom para ele, o que é ruim para ele. Uma outra questão que eu acho fundamental é a questão do monopólio da informação no Brasil. Quer dizer, hoje em dia nós temos um Brasil absolutamente estandartizado, um Brasil em que você vai para o interior do Pará e você verifica um tipo de comportamento em que as pessoas estão se comportando exatamente como, por exemplo, a classe média de Ipanema, a classe média do Leblon. Quer dizer, nós temos que ter a possibilidade de fomentar, de estimular justamente a diversidade no Brasil, justamente a possibilidade de se fazer uma reforma agrária dos meios de comunicação. Eu acho que a sociedade civil aqui no Brasil já jogou a censura, já jogou esse entulho autoritário na privada. E, portanto, cabe à Assembleia Nacional Constituinte puxar a descarga. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu. Tadeu, quem tem acesso mais fácil à Lei Rouanet? Uma instituição ou um artista? Isso é um problema. Qual? Assim, a lei ela é restrita, né? Assim, é uma lei que eu sou muito crítico a ela. Felizmente, também está no Congresso um projeto que, para alterar, não vamos ter, espero que isso aconteça no nosso país, para não existir mais a Lei Rouanet, e vem o projeto substituto dela, seria o Procultura, que é um misto de renúncia fiscal com fundo de cultura, justamente para atender às políticas culturais que não estão na lógica de mercado. Sim. Entende? Que hoje a lei, ela atende, a grosso modo, quem está dentro da lógica do mercado. Ora, eu não posso concordar que o destino cultural de um país fique na lógica do marketing. E a lei, desde que ela foi criada... É difícil conciliar a questão financeira com a qualidade, claro, né? Claro, e tem casos que hoje, assim, você percebe, se fizer um estudo, chutômetro que eu estou falando aqui, não é dado científico, mas se fizer mesmo um estudo, eu acho que existe esse estudo, se você fizer esse levantamento, você vai perceber que a lei, ela atende, geralmente, né, grandes artistas, ou seja, grandes artistas no sentido de serem mais conhecidos. Né? Ou grandes institutos. Né? Então, é uma lei que ela é difícil de se entender. Para uma pessoa simples formatar um projeto na lei é muito complicado. Mas, felizmente, né, o substitutivo dela, que é o Procultura, que está no Congresso, e eu acho que os artistas, né, os militantes da área cultural, eles têm que se empenhar muito para que essa lei passe, porque... Mas está sendo bem divulgada? Os artistas estão tomando conhecimento do conteúdo dessa nova lei? Sim, na verdade, essa nova lei ela foi feita uma consulta 5 anos atrás por grandes centros, pelas capitais de grandes centros, né? Ficou aberto à consulta pública, né? E agora foi encaminhada para o Congresso, né? Ainda estão fazendo algumas alterações, tem um relator do projeto, enfim. Mas é um projeto que está no Congresso e a gente tem que se esforçar muito
né? E a classe artística está se mobilizando para que ela passe. Você acha que é bem mais democrático que Claro, a claro, Rouanet? porque, sim, porque você, no misto de fundo, é um investimento a fundo perdido. Sei. Né? E qualquer artista, qualquer mortal pode encaminhar seu projeto, né, sem passar pelo crivo do marketing, do departamento de marketing da empresa. Sim. Você vai ter comissões, né, com pessoas da sociedade civil acompanhando essas comissões para fazer a análise desses projetos, né, que estão fora da lógica de mercado. E justamente para atender, por exemplo, projetos como O Cordel, por Cordel, exemplo. projetos como o trabalho do Luizinho, mesmo as manifestações dos ribeirinhas lá do norte do país. Né? Então, às vezes, essas pessoas não sabem descodificar um projeto de lei, não sabem descodificar os mecanismos de formatação de projetos. Né? Nesse sentido, o Ministério já deu alguns passos. Sim. O Ministério da Cultura, porque quando o ministro Gil assumiu o Ministério, eles criaram a Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural, justamente para atender. Né? Mas é uma política de governo, né, que sabe-se lá, se lá na frente muda o governo, você pode perder. Também. A gente tem que segurar isso em lei, né? Segurar em lei. A Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural, ela criou mecanismos que, por exemplo, um indígena do Xingu, ele pode ligar para o Ministério, tem uma pessoa para atender ele formata o projeto por telefone. Né? Os ciganos, né? Pode ligar para a Secretaria, tem pessoas especializadas para escutar e formatar. Quilombolas, pode mandar também um vídeo, né? Pode mandar um vídeo. Só falando. Pode mandar só um vídeo gravado, que o pessoal formata, porque às vezes a necessidade de um grande produtor cultural, que geralmente pensa em 3, né, Circo de Soleil, 19 milhões, sim. Né, não vai pensar no projeto de chorinho, não vai pensar num projeto de chorinho, nem vai pensar num projeto de um quilombola, não vai pensar num projeto cultural de uma comunidade ribeirinha do Amazonas. Sim. Né? Geralmente a necessidade desse pessoal é 30 mil reais, 50 mil. E olha que eles fazem muito, viu, Maria Amélia? Ano passado, ano atrasado, saiu um edital para o Cordel, era 6, 7 mil reais. E resolveria a história, né? Você atende. Às vezes você, com um projeto de 5, 6 mil reais, às vezes uma comunidade inteira se resolve com isso. Eles querem comprar o fardamento do congado. Entendeu? E aí nós temos que ter política para atender, né, essa demanda. Vamos ver mais um vídeo, a gente já continua a conversar. Vamos. É lamentável a gente assistir à destruição das raízes da nossa cultura, é lamentável você assistir à padronização do gosto via Ipanema, via São Paulo, alguma coisa que acaba destruindo o próprio conceito da cidadania. Nós perdemos absolutamente a nossa identidade cultural, porque à margem da produção ao vivo de televisão se formam técnicos, se formam artistas, se formam escritores, cantores populares, se discutem temas econômicos, temas políticos, mesas redondas, onde se discute o problema da comunidade, saneamento básico, transporte. Isso se fazia antes de 64 em todos os estados da federação. Para enfrentar a questão eterna do desemprego dos artistas no Brasil, uma delas seria, não digo totalmente, mas ela poderia ser executada paulatinamente, com o tempo. Poderia haver emprego para a quase totalidade da classe artística se nós descentralizássemos a produção cultural no Brasil, que ela emana hoje em dia de um único polo. E isso precisaria acabar, porque só regionalizando a produção cultural, com cada capital do país tendo a sua produção local, com aproveitamento dos seus artistas, de todos, a começar pelos diretores, iluminadores, cenógrafos, todos, enfim, da categoria. Só assim é que nós poderíamos debelar esta crise crônica, porque São Paulo e Rio se tornam os polos de atração, todo mundo corre aqui e não há uma estrutura suficientemente capaz de abranger, de ocupar toda essa mão de obra. Portanto, o desemprego continuará tragicamente nessa situação,
por causa disso. Eu tenho a impressão que só regionalizando a produção cultural é que a classe artística poderá ter o seu pleno emprego. A Lélia fala aí de regionalização e tal, e nessa época reclamava-se muito da questão da exportação do sotaque de Ipanema, né? Que todo mundo ia acabar falando como carioca de Ipanema por causa das novelas da Globo e tudo isso, né? Agora, passado esse tempo todo, você acha que a regionalização foi mais forte do que tudo e sobreviveu? Quer dizer, a cultura regional está ali intacta, apesar de toda essa massificação de TV? Uma coisa que eu percebi é que todo mundo aí é muito pessimista, né? Está reclamando muito, mas acho né? que eles estão falando de 1980 e pouco, é que a questão era de pessimismo mesmo, né? Não, mas a cultura está aí no Brasil todo. Com essa globalização aí, tem cordel, por exemplo, lá no Nordeste, mas tem no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, temos um cordelista maravilhoso chamado Suriel. Aqui em São Paulo tem cordelista, tem poeta popular, nascido aqui em São Paulo. Né? Tem repentista aqui em São Paulo. Em Brasília mesmo tem um repentista que nasceu e se criou lá em Brasília. Acho que é João Santana. Um dos melhores. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, Tadeu, Moreira. Nós vamos terminar com música e a Kelly vai dizer o que é que a gente vai ouvir agora. Ele vai dizer agora. Luizinho. Amoroso, de Augusto, Aníbal Augusto Sardinha, o garoto. Vamos lá.